Olá, boa noite. Quarta-feira, dia de saúde aqui na Brasil Central. Estamos ao vivo e hoje com temas, para variar, muito bons, como sempre. Então, hoje eu vou falar de um tema que, na verdade, meus filhos, esses dias a gente estava até comentando aqui no programa, você deve ter visto. Mamãe tem transtorno bipolar. Eles falaram no ar aqui, se você viu, você vai se lembrar. Mamãe tem transtorno bipolar. Aí, hoje eu resolvi falar sobre transtorno bipolar, até porque a gente precisa diferenciar o que é uma alternância de humor justificada de uma alternância de humor vinda de processos neurobiológicos e que as pessoas têm com uma incidência muito grande de pessoas assim. Eu estava lendo hoje sobre isso. Então, nós convidamos o doutor Geraldo Francisco Amaral. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. É um prazer meu também. Muito simpático, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, uma pessoa ótima, porque ele tem explicações certas e de forma muito clara, ele fala sobre o assunto. Então, hoje vamos falar sobre os transtornos do humor e as consequências disso e como tratar. Importante demais, tá? Mesmo porque muitas pessoas às vezes têm e não sabem. Ou às vezes pensa que tem e não tem. Então, legal, esse primeiro tema. O segundo tema também é muito interessante. Eu vou falar para você uma coisa que eu mesma me surpreendi. Porque não existe em Goiânia, não existe. Então, se você quer surpreender uma pessoa especial, uma pessoa que você gosta, com um presente diferente, sair do lugar comum, então você vai conhecer a Gisela Vaz. Boa noite, Gisela. A Gisela inaugura agora na sexta-feira uma empresa de presentes muito interessantes, eu diria até exóticos. Por exemplo, você quer chamar a sua amada para jantar à luz de velas lá no Fazano, em São Paulo, liga para a Gisela, ela freta um jatinho e leva você e o seu amor. Agora, uma coisinha mais modesta, mais cheia de aventura, tipo um salto de paraquedas, uma voltinha de balão. Meu Deus, quantas opções tem essa empresa que se chama Felicitar e que você vai conhecer. Quem sabe, né, Dia das Mães está chegando, Dia dos Namorados, não vai ser o lugar certinho onde você deve ir e surpreender o seu amor. Então, daqui a pouco a gente volta para falar primeiro com o doutor Geraldo sobre transtornos do humor. Até já. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta. Hoje eu falo com o doutor Geraldo Francisco Amaral, ele é psiquiatra, professor da UFG também. Nosso assunto é transtorno do humor. Doutor, o que o senhor chama de transtorno do humor? Por exemplo, isso que eu falei aqui na abertura, que os meninos de vez em quando eles ficam brincando comigo, mamãe tem transtorno bipolar. Uma alternância de humor justificada, vamos supor, eu estou bem, tá ótimo. Mateus, vai estudar. Mateus não vai. Mateus vai estudar. Mateus não vai. Mateus vai estudar. Isso é um transtorno bipolar? Não, isso não é um transtorno bipolar. Isso tem que ver com a personalidade, né? Assim, a forma como a gente age, como a gente enxerga as coisas, tem muito que ver com a personalidade, a maneira como você vai levando a sua vida, como vai pensando, a sua cultura, a sua forma de ser. Mas isso não é um transtorno.
O transtorno bipolar, ele é muito diferente, ele tem sintomas específicos, tem situações que são muito significativas para que as pessoas possam identificar, para que os profissionais possam identificar e, consequentemente, tratar. É uma doença, né? Por princípio, o transtorno bipolar é uma doença. E ela vem de fundo genético? O percentual, particularmente no transtorno bipolar do humor, deixa eu fazer uma ressalva, Leda. Quando nós falamos de transtornos do humor, isso é Vai além do bipolar? Vai além do bipolar. Isso é uma classificação que a gente tem no sentido de ter critérios diagnósticos, estabelecer um bom plano de tratamento em função do diagnóstico, evidenciar a terapêutica e o prognóstico dessa situação. Então, se eu estou falando de transtorno do humor, eu estou falando de transtorno bipolar do humor, que tem as suas divisões, do transtorno depressivo, que pode ser um episódio único ou uma recorrência de sintomas, e estou falando de sintomas persistentes de humor, que são o caso das distimias, que é aquela pessoa mal-humorada, azeda, aborrecida. As coisas estão todas dando certo para ela, mas ela reclama, a vida é pesada, as situações são muito difíceis, que também é passível de tratamento, assim como os outros dois. E temos outros transtornos de humor ligados também a outras situações clínicas. Pessoas que desenvolvem determinados tipos de doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, e que paralelamente desenvolvem também transtornos de humor, transtornos depressivos, não o bipolar, aí os depressivos. Vamos falar primeiro sobre esse transtorno depressivo. Esse transtorno depressivo é a depressão que a gente conhece? Quando nós... A baixa de serotonina, tudo isso? Isso. Quando nós fazemos quando nós falamos que a pessoa tem depressão, nós psiquiatras, a pessoa tem depressão, nós estamos dizendo assim, olha, você tem uma doença clínica, biológica, específica, por desarranjo de determinados neurotransmissores cerebrais. É uma doença da química cerebral. Baixa de serotonina é uma forma de falar. Na verdade, é uma desregulação desses neurotransmissores. Entendi. Então, é uma doença biológica. Origem. Potencial genético muito importante, a constituição da própria pessoa, a vulnerabilidade dela em termos familiares, em termos ambientais e situações de estresse muito prolongados que podem contribuir para o desencadeamento. Mas uma situação estressante, um trauma, ela não é causa. Ela é fator desencadeante. A causa está na própria vulnerabilidade da pessoa, genética. É só o gatilho, né? É o gatilho, que aí desencadeia os sintomas. Né? E quando a gente tem pessoas que passam da alegria para a tristeza? Porque a depressão, as crises de depressão, normalmente a pessoa fica deprimida o tempo todo, não? É verdade. E quando a pessoa tem alternâncias de alegria e de tristeza? Então, isso você pode ter dentro de uma forma mediana, que seriam, a gente chamava isso antigamente de ciclotimias, hoje é um pouco mais difícil, mas quando pessoas dizem, como você estava brincando aí, que os seus filhos dizem que você é bipolar, na verdade, essas alternâncias não são necessariamente alternâncias de um dia para o outro ou de uma hora para outra. Mais das vezes, a pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar do humor, o percentual maior de tempo que ela passa adoecida é com a depressão bipolar, não é com a mania. Mania é aquele estado eufórico, é o inverso da depressão. Tá? A mania, geralmente, ela é muito mais difícil de ser tratada. Ela é quando o paciente tem uma situação de grande euforia, pensamentos exagerados, energia absoluta, inclusive uma maior energia sexual, o desejo sexual acentuado, e aí ela começa, em função da aceleração do curso do pensamento e do curso do pensamento e de atitudes na vida, ela começa às vezes a fazer uma série de ações irresponsáveis. Compra, vende, perde patrimônio, e aí a família tem que interromper essa situação.
Este caso é o caso de mania, que a gente tem que intervir Entendi. medicamente. O doutor João Alberto esteve aqui, seu colega psiquiatra também, e Tá ele da faculdade? falou de pessoas, por exemplo, que arrancam o cabelo, e isso é uma mania. Mas é importante a gente diferenciar esse tipo de mania. O que nós chamamos de mania dentro da doença do transtorno bipolar é em função de que no começo do século passado e ao longo de muitos anos, o transtorno bipolar era chamado de doença maníaco-depressiva. Aham, eu até Tá? vi na internet. A doença maníaco-depressiva foi falada durante muitos anos e ela é uma doença. A doença maníaca, ela passa exatamente a euforia, o humor muito alegre, muito exagerado e que a pessoa começa a fazer às vezes bobagens. Esta é uma crise muito séria, muito, às vezes, difícil de ser tratada e tem que ter um tratamento efetivo e assim, muito na hora E é um mesmo. transtorno não só para a pessoa, como para toda a família, para quem está em volta, né, doutor? Dentre as doenças psiquiátricas, o transtorno bipolar do humor é o que mais ocasiona a separação conjugal, porque é muito difícil para o cônjuge aceitar toda essa variação. Porque se ele está eufórico e começa a fazer muita bobagem em negócio, a perder dinheiro, com uma sucessão de negócios mal feitos, isso repercute na família de uma maneira geral. Claro. E aí começa a ter um descenso social dessas pessoas. É um excesso de otimismo. É um otimismo sem Exagerado. crítica. Sem crítica. Sem crítica. Sem crítica. A pessoa Sem não noção. tem crítica. Tanto que os transtornos maníacos, as doenças, os episódios maníacos, eles são muitas vezes vistos como episódios psicóticos, em que a pessoa perde realmente a noção daquilo que está fazendo. E são crises, ou vamos supor que a pessoa não está em tratamento, ela tem crises desse... Ela tem crises. O bipolar, ao contrário do depressivo, muitas vezes ele começa o tratamento até um pouco antes do que aquela pessoa que só tem depressão. Quem tem depressão, às vezes fica no cantinho, não perturba muito, aquilo vai sendo empurrado. Tem sintomas físicos, vai no médico, pede um exame. O bipolar, quando ele faz a crise maníaca primeiro, quer dizer, a crise de euforia, ele vamos no termo leigo, ele bagunça a vida da família de uma tal maneira que a família não vê outra situação a não ser levar para o tratamento médico. E o que é hipomania? Então, hipomania é uma condição, é uma mania leve. Né? Então, a gente tem, no transtorno bipolar, nós temos uma classificação assim, é uma crise maníaca